Bem-vindo a mais um Estrelando. Hoje, no Bloco Astros Estrelas, eu entrevisto o professor Baba King. Nós vamos falar sobre crianças e iniciações. Logo depois, Céu Aberto e Dicas do Estrelando. Não saiam daí. Meu entrevistado é do signo de Escorpião, tem o ascendente em Sagitário e a lua no signo de Capricórnio. Já veio ao programa diversas vezes, ou na verdade eu fui até ele diversas vezes, porque nós estamos gravando aqui no Dudua, Templo dos Orixás, na cidade de Mongaguá, no estado de São Paulo. Professor King, mais conhecido como Baba King, muito obrigado mais uma vez por ter cedido esse espaço. Nós estamos gravando justamente dentro do templo, um lugar maravilhoso que vocês um dia precisam aqui vir conhecer. Muito obrigado mais uma vez por estar concedendo essa entrevista para o programa Estrelando. E eu vim aqui, professor, para perguntar sobre criança, começar o assunto sobre criança. Uma criança pode fazer uma iniciação? Bom, Jorge, um assunto como este é altamente didático e pedagógico para todos nós. Porque você faz uma pergunta a respeito da criança, quer dizer que eu como adulto, equivale a me dizer que será que, para me cuidar na minha vida, eu preciso chegar na idade adulta para começar a aprender alguma coisa? Não. Portanto, se a gente levar em consideração que tudo na vida começa na raiz, na semente, sim, você pode, sim, e deva iniciar as crianças nos orixás. Pelo seguinte, na nossa tradição, a gente começa a cuidar da criança desde o momento da concepção. E quando a criança nasce, a primeira abordagem é enterrar a placenta da criança, que a gente chama de ibi, que é para fazer um enterro simbólico de toda a desgraça com as quais a criança nasceu. É mesmo? Sim. E depois disso, você vai lavar a cabeça da criança com as plantas, para que a mente da criança seja estável. Ou seja, a partir do momento da concepção, já se começa a cuidar da criança para que, quando essa criança chega na idade adulta, possa funcionar dentro da expectativa desde a questão social, espiritual e material. Então, assim, retornando, quem não faz parte do culto pode também seguir esses mesmos preceitos ou não? Sim, mesmo que a pessoa não faça parte do culto dos orixás, todos nós já fazemos isso, independentemente da questão da nossa religião, da nossa fé, da nossa filosofia, porque a gente gera a criança para que essa criança seja superior aos pais. Portanto, você manda a criança para a escola, você manda a criança estudar outras línguas, é um preparo para a vida, só que no sentido material. Tem algumas orientações a nível familiar que os pais dão para a criança, para que essa criança chegue na idade adulta mais equilibrada. O que acontece no caso dos orixás é que, além das orientações filosóficas, morais, éticas, nós também damos as orientações espirituais para que a criança possa aumentar e ter resistência e fortaleza enquanto a sua autoestima. Certo. Sim. Portanto, o processo iniciático na criança é mais do que necessário, é recomendável. O que é uma iniciação para uma criança? Você inicia ela num orixá? Pois é, dentro da tradição africana, dentro da tradição dos orixás, dependendo da família na qual a criança nasce, ela já é iniciada desde o momento que nasce. Se eu plantar uma planta, eu começar a tratar essa planta desde pequena, ela vai crescer de uma forma mais vigorosa. O ser humano, quanto mais cedo ele conhecer os orixás, melhor ele vai se construindo como um ser. E quando a gente inicia um adulto, a gente promove uma correção dos distúrbios energéticos na vida do sujeito. Portanto, você iniciar uma criança significa, na verdade, preparar esse ser para a vida, para que ele conheça as suas inclinações, as suas tendências, o que é favorável, o que é incompatível, compatível com a sua vida e, sobretudo, para errar o mínimo possível. É por causa esses motivos, que a gente começa a iniciar a criança desde cedo. Então tá, uma pergunta de leigo.
aproveitando o que você está colocando. O orixá, por exemplo, a criança nasceu, você vai fazer uma iniciação. A minha pergunta seria, que orixá que a gente faz a iniciação dessa criança? É o orixá da mãe, o orixá do pai, o orixá que sai no jogo? Bom, em primeiro lugar, precisamos entender o que é os orixás. Já que vai fazer a iniciação da criança em orixá, o que significa orixá? Orixá significa as forças da natureza que foram criadas para a civilização do ser humano, ou seja, para que o ser humano compreenda o significado da sua existência, do seu estar no planeta Terra e na sua relação com a natureza e com os homens. O que vai determinar qual ou quais orixás na qual a criança vai se iniciar vai depender de 3 fatores. O primeiro fator é a orientação divinatória, através do jogo de Ifá. O sacerdote vai ao Ifá e vai perguntar qual é a missão do ori dessa criança, ou seja, para que essa criança nasceu. E quais são os orixás que vão favorecer a potencialização, a materialização de tudo de bom que está na vida desta criança e para que essa criança não perca tempo na vida. O jogo vai falar isso. A segunda questão é a tradição familiar. Toda família tem a sua base espiritual. Mesmo conhecendo ou não conhecendo, tem. Através do Ifá, através do histórico familiar, pode-se saber quais são as espiritualidades de cada família. Isso também é uma segunda opção para a criança. E a terceira opção é os próprios pais que determinam, através dos seus conhecimentos, escolher um determinado orixá também para que a criança seja iniciada, para que essa criança tenha uma vida melhor. Um exemplo disso, para se iniciar uma criança em Ifá, que é o Deus do destino, que ajuda a melhorar o destino do ser humano, consequentemente a sua qualidade de vida, se pode fazer isso sem uma consulta ao jogo divinatório, porque é um Deus da sabedoria. E todo mundo precisa da sabedoria para, pelo menos, não se perder na vida. Ou seja, no sentido prático, se eu tenho uma viagem a fazer, se eu tiver o endereço correto e se eu souber o caminho mais curto, mais tranquilo, eu vou chegar ao meu destino de uma forma mais descansado. Sim. Eu vou conseguir aproveitar melhor o meu tempo. Agora, se eu tiver um destino que eu não conheço onde eu tenho que ir, não é? Eu não tenho endereço de onde eu vou, eu não tenho noção de estrada, o caminho que eu tenho que seguir, o que eu deveria fazer em 1 hora, eu vou levar o dia inteiro para fazer. Um exemplo prático disso, quanto tempo levaria um ser humano dizer a palavra não ou sim? Verdade. É uma fração incalculável, é muito mínimo o tempo que você precisa para dizer a palavra sim ou não. Só que tem gente que passa a vida inteira para dizer sim depois de 50 anos, ou não. E isso é a vantagem que você tem nos orixás, principalmente no Ifá, que Ifá vai te ajudar a saber o caminho certo que você tem que seguir. Neste caso, encaixa muito bem na vida de uma criança, porque o objetivo de qualquer pai, de qualquer mãe, é fazer do seu filho um vencedor na vida. Sim. E a primeira vitória que o ser humano vai alcançar é saber gerenciar bem o seu tempo, reconhecer os seus potenciais e saber quais são os caminhos que tem que seguir. Esse é um dado importante. Só que dentro da tradição dos orixás, existe um outro dado, tá, que é importante os nossos ouvintes saberem. Existe um ritual chamado Akosediaye. Dentro da tradição dos orixás, existe um ritual chamado Akosediaye, que significa um processo de jogo de Ifá para saber quais são as missões desta criança na Terra. Nossa. E como deveria proceder a nível espiritual dentro dos orixás e a nível social, para que esta criança possa de fato acertar no seu destino. E quando esse ritual da Akosediaye, desse jogo é feito, a criança já vai ter decodificado, explanado para essa criança, claro, através dos pais, quais são os caminhos favoráveis e não favoráveis na vida desta criança. E isso vai
desvendando vários mistérios na vida desse sujeito. Tenho mais perguntas, vou deixar para o segundo bloco, porque isso me interessou bastante, tá bem? Voltamos já. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Olá! E dentro desse clima de Páscoa, de renovação, nós temos o Sol em relação com Urano e Saturno, o que traz um bom momento para mudanças, e mudanças essas bem pensadas e muito bem estruturadas. As realizações direcionadas de forma prática e principalmente com foco no coletivo. O Sol ingressa em Touro no dia 19 e Vênus recupera o movimento direto no dia 15, que favorece entendimento e acordos. Mas isso tudo será assunto para a próxima semana. Até lá! Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas 110, em Santos. Confira agora as dicas do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove, no dia 12 de abril, o curso básico de Astrologia Módulo 2. No dia 27, excursão para o fenômeno do algodão. E no dia 16 de maio, os cursos de baralho cigano e de tarô. Informações 13 3284 9714. O Centro Budista Kadampa Lanrim promove a palestra 3 determinações poderosas para a sua vida, com o monge Zen Kelsang Dream. O evento acontece no dia 2 de maio, no Espaço Estação Santos. Informações 13 3301 0137. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove no dia 2 de maio o curso Síndico Profissional Módulo 1. É aberto a todos os interessados. Informações 13 3326 3083. O Odudua, Templo dos Orixás, promove no dia 6 de maio o Sé dos Orixás, no dia 4 de junho, Festa Junina, no dia 6 de agosto, Festival de Xangô e Orixás Femininos. Os eventos acontecem no Templo da cidade de Mongaguá e é aberto a todos os interessados. Informações 11 3862 9256. Voltamos ao segundo bloco. Meu entrevistado é o professor Baba King. Baba, você estava explicando agora, eu não vou conseguir pronunciar. Akosse Jaye. Akosse Jaye. Isso, Akosse Jaye. Consegui um pouco. Uhum. Que quer dizer, na verdade, literalmente, na língua iorubá, como se vive. Como se vive? É, como deveria se viver. Entendi. Isso seria uma decodificação da genética emocional, espiritual e material de cada um de nós na vida. Um babalorixá ou um babalaô é que pode descobrir? Geralmente, o jogo mais complexo que se usa na África para essa finalidade é o jogo de Ifá, que Ifá através de Kim e Opelé, onde nós temos 256 odus. Sim, eu soube disso. É o que geralmente se usa mais na África. É tudo memorizado, né? Tudo memorizado, leva 20 anos para a pessoa aprender e a pessoa passa a sua vida inteira se reciclando com seus colegas e seus mestres. King, qual é o tempo que uma criança deve fazer isso? Em que idade deve começar essa iniciação? Bom, como eu te falei anteriormente, desde a concepção de uma criança... Desde a concepção já no ventre da mãe? Sim, a preocupação desde a concepção já se tem uma preocupação para que aquela criança que está sendo concebida possa ter uma vida viável. Já que existe essa preocupação, no momento que a criança nasce, vai ter
essa consulta para saber sobre a questão da consciência de Aie ou do nascimento, que quer dizer quais são os caminhos dessa criança na Mãe Terra. A partir do momento que uma pessoa nasce, já pode ser iniciada. Já pode. Por quê? O ser humano, ele vive dentro de um tempo. E tudo na vida da gente já começa desde a concepção. Então, eu não preciso esperar a criança crescer para eu iniciar ela. Porque o objetivo da iniciação, dentro da filosofia dos orixás, é a pessoa ter uma energia vital superior a que ela tinha antes, para que ela seja mais forte. Então, a criança pode ser iniciada em qualquer idade, não tem uma idade mínima, nem máxima, que é outra questão. Eu já tive a oportunidade de iniciar crianças com 2 meses de idade, com 1 mês de idade. É verdade, eu vou ter até aqui um depoimento meu, que as últimas vezes que eu vim realizar algumas gravações aqui, eu tinha visto um alemão, acho que era um alemão, um cara muito grande, e segurando, passeando com um bebezinho, que eu acho que devia ter 1 mês ou 2 meses de idade. Eu cheguei a perguntar para o King, é a iniciação dele ou da criança? Ele falou que era da criança. Exatamente. O rapaz veio do exterior. Do exterior, 14 horas de avião. Foi. Certo. A criança e voltou. Sim, voltou. Porque muitos acabam fazendo iniciação nos filhos por verem como eles, como seres humanos, conseguiram melhorar com aquilo que estavam fazendo. Então, é normal, quando você vê uma coisa que te ajuda a melhorar a sua vida, você vai querer transmitir isso para as pessoas que você ama, que você gosta na sua vida. E nós não podemos esquecer também que uma criança que nasce é um projeto na vida. Nós não podemos nascer para sermos mais um. E se você não souber o que fazer com a sua existência, você será mais um. Então, o objetivo de se iniciar a criança é otimizar a vida da criança em relação ao tempo, aumentar a energia vital desta criança e fazer essa criança, o adulto, incorporar na sua própria vida as virtudes das divindades, dos orixás. É a coisa mais difícil, né? Sim, mas é um começo, não é? E depois que essa criança fizer esta iniciação, é necessário continuar fazendo iniciações ao longo da sua vida? Sim, se a gente for olhar o princípio das iniciações dentro dos orixás, o orixá é uma filosofia que só tem o começo, não tem o fim. Porque o orixá é vida, o orixá é a natureza. Eu não tenho como quantificar toda a dimensão da mãe natureza. E isso que nós temos devoção à natureza, em toda a sua mais diversas formas de se manifestar. E isso significa que eu só tenho o começo, um ponto de partida. Eu não tenho um ponto final. E quanto mais nós fazemos, mais fortes nós vamos se tornando. Um exemplo prático. Imagine você, uma pessoa que fez iniciação em Ifá, que é orixá, que ajuda a melhorar o destino. O Ifá é um orixá que ajuda a melhorar o destino. Então, esse sujeito já vai ter princípios filosóficos, espirituais, para ter um destino, uma vida melhorada. Em paralelo a isso, essa pessoa, por algum motivo ou outro, vem a se iniciar na Oxum. Oxum, a gente fala que é a deusa do amor, é sim, mas ela é a deusa da amabilidade. Da amabilidade. Amabilidade, que torna o ser humano mais socializado na sua sociedade, que saiba alcançar as expectativas sociais para ser uma pessoa celebrada. Sim. Certo? Aí você vai ter Ogum, um exemplo. Ogum é o deus do dinamismo, das ações. Quem é que não precisa das ações na vida? Quem é que não precisa ser uma pessoa ativa, uma pessoa determinada, uma pessoa corajosa? Então, cada orixá agrega várias qualidades na vida do ser humano. Mas tem aquela máxima que você uma vez falou, que eu acho que é bastante viável a gente falar sobre isso. Não adianta você fazer uma iniciação de Oxum, ou de Ogum, ou de Xangô, nós estamos gravando inclusive atrás, aqui da imagem de Xangô, se ela não muda suas atitudes. Sim, isso já seria a segunda parte da história, dentro da questão iniciática. Porque eu vou confessar para você o que eu sempre falo para todas as pessoas, seja aqui no Brasil, fora do Brasil, em qualquer lugar que seja. É muito fácil se tornar um devoto dos orixás, mas é muito mais desafiador
ser um verdadeiro filho dos orixás. Porque o orixá é uma filosofia onde não há espaço de se transformar a fé como a verdade absoluta. A minha fé não vai me isentar das minhas obrigatoriedades, das minhas obrigações, dos meus deveres, dos meus compromissos. Não existe milagre dentro dos orixás. Não é porque eu sou filho de Ogum, que é o orixá das ações, que se eu não acordar cedo e estar pronto para desbravar, eu não vou conseguir transformar o axé de Ogum na minha vida. Verdade. Professor King, nós vamos fazer mais alguns programas com o Baba King. Você pode também seguir através do Facebook, né? É o Odudua. Tem um Facebook agora também o seu. É do Baba King. Baba King Odudua. Odudua, é isso. Tem o site também do Odudua. E semana que vem nós vamos falar, ele vai falar sobre Abiku, que é uma curiosidade muito grande que eu tenho. Sim. Voltamos já. Vamos falar hoje sobre AVCB. Não é uma doença, não. É a autodivistoria do corpo de bombeiro. É uma coisa importantíssima para todos os condomínios. Você, através desse documento, que é elaborado de acordo com as regras de um decreto estadual, que você tem acesso inclusive na nossa página na internet, você adequa as condições físicas do seu condomínio à segurança contra incêndios. Mas vai além disso, você tem o treinamento com os trabalhadores do condomínio, sejam eles fixos ou terceirizados. Os próprios condôminos têm que se envolver nesse treinamento. Há necessidade de fazer uma brigada de incêndio. Então há várias coisas que você tem que saber para poder fazer o melhor possível e principalmente o síndico se livrar de ter um problema que pode cair no colo dele como uma responsabilidade civil e até criminal. Então até a próxima. O Estrelando está terminando. Semana que vem, a próxima parte da entrevista com o professor Baba King. Que os astros e os orixás estejam com você. Uma ótima semana a todos. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.